Olá, galera! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse cérebro humano. Então, na verdade, era para ser um cérebro humano, mas como eu só achei essa bolinha minúscula para comprar, vai ser um cérebro humano em miniatura. Então vamos lá. Aqui nós vamos usar apenas dois materiais, quais? A argila e essa bolinha. E aí fica a critério de vocês, se quiser usar uma bolinha maior, se quiser usar, ao invés de uma bolinha de isopor, usar uma bolinha de papel alumínio amassada também, fica tranquilo aí, fica à vontade, fica a critério de vocês. Então aqui eu comecei fazendo um corte aí nessa parte de baixo para deixar uma base no meu cérebro para que ele fique em pezinho, né, que ele fique bonitinho na superfície. E aí tava um pouco difícil de cortar com esse estilete, que esse estilete é bem ruim. Então fica a dica aí, quando vocês forem fazer o de vocês, use uma ferramenta de corte que seja melhor do que a minha. Gente, tava incrivelmente difícil, então eu dei uma acelerada aí no vídeo, porque ninguém merece ficar me vendo cortando 3 horas, é um isopor que não se corta. Sendo que era só trocar o negócio? Era só trocar o negócio. Mas eu não tinha outro estilete aí agora pra poder fazer essa parte. Aí você pensa, Tati, foi de boa, para de drama. Foi de boa porque eu acelerei o vídeo, tá, gente? Na hora foi realmente difícil. Então aí eu já tinha gostado de como tava ficando, já tava bem retinho e fui tirando só as rebarbas. E agora, como eu tava usando esse modelo aí de referência, resolvi fazer umas marcações para ele ficar mais arredondado, mais parecido aí de um cérebro humano. Aí fui passando com um lápis preto para eu saber exatamente onde eu corto para poder ficar mais arredondado. Lembrando que aqui eu tô fazendo meio na cara e na coragem, né? Eu não fiz marcação nem nada, porque eu não precisava que ficasse 100% perfeito. Mas quem for perfeccionista, já faz aí as marcações bonitinhas pro seu ficar aí perfeitinho. Depois que eu marquei, fui só retirando aí o excesso de isopor com o estilete para poder ficar redondinho aí do jeito que eu queria. Lembrando que aqui eu não queria deixar 100% perfeitinho também, até porque ia com a argila por cima, e aí bastava deixar a argila bem lisinha que já dava o resultado que eu queria. Pronto, aqui chegou mais ou menos aonde eu queria, já tava em pezinho bonitinho. Não tá perfeito? Não tá perfeito, mas eu não tô buscando a perfeição, então pra mim eu gostei desse resultado. Aí agora era a hora de colocar a argila por cima. Tentei abrir esse saco aí, minha paciência durou exatos 2 segundos e eu já fui partir logo pra violência, peguei uma faca e cortei o saco no meio pra poder pegar a argila. Essa argila que eu usei é uma argila mais baratinha, né? Então, ela não tem uma qualidade muito boa. Ela, além de ficar muito molhada, que é meio chato de trabalhar com a argila assim, ela é cheia de pedrinha. Então, você tem que sovar ela muito bem. E ela vai grudar na sua mão absurdamente, né? Tem argila aí na minha mão grudada até pra minha próxima geração. Toda massa que a gente vai trabalhar, o segredo é sovar bastante. Aí eu molhei a mão, só que eu molhei uma só das mãos, bem espertinha. Aí eu tive que molhar as duas mãos, porque eu tinha molhado uma só e foi 0% inteligente. Aqui, gente, tinha muita pedrinha, então tinha que amassar essas pedrinhas. Não são pedras sólidas, né? Aliás, são sólidas, mas elas não são duras. Se você apertar, elas desmancham. Mas tem que apertar, porque senão elas vão aparecer aí na peça que vocês vão fazer e vai dar um relevo que você não quer que dê. Aí tem que sovar bastante, até porque essa argila é de uma qualidade menor, né? E aí não tem segredo não, a gente vai amassando aí com toda a sua raiva e vai molhando a mão pra não ficar grudando aí na sua mão, que nem tá acontecendo aí com a minha. Essa parte é boa pra você desopilar o fígado, né? Você tá com raiva, você vai lá e dá uns murrão aí na argila que vai melhorando aí um pouquinho a raiva que tem no seu coração.
Aí eu fui amassando, enquanto eu sovava, eu tentava abrir o máximo que eu conseguia sem despedaçar, mas aí despedaçou. Mas o intuito era não despedaçar, para poder abrir e já conseguir envolver toda a minha peça, que no caso era o isopor. Então eu resolvi fazer o isopor de base, porque se eu não tivesse o isopor de base, ficaria uma peça muito maciça e com muita massa. Então eu ia perder muita massa de argila, ia ficar um negócio pesado, denso, poderia quebrar, muito mais difícil secar, sendo que era só fazer uma basezinha aí com isopor, que foi o que eu fiz. Lembrando que dá pra fazer essa base aí com qualquer outro objeto, tá, gente? Se vocês quiserem fazer até com papel alumínio amassado, fica à vontade. Porque como eu falei, a base em si, ela não precisa ser perfeita, porque ela vai ser coberta, né? Então, se ela chegar um pouco mais perto ali da forma que você quer, é um pouco melhor, você vai ter menos trabalho, mas não precisa ficar ali perfeitinho. Aqui eu fui cobrindo a base de isopor com a argila, tampando aí tudo certinho para não aparecer isopor nem nada, e fui já dando uma alisada para ficar mais lisinha aí essa parte da argila e já dando o molde do cérebro que eu queria, mais arredondado, mais perto ali da imagem de referência que eu tava usando. Aqui já tava bem bom, só que tava muito molhado, e aí eu resolvi roubar. Então eu fui lá, peguei o secador e fui secar. Gente, esse secador tá todo podre, cheio de poeira. O que acontece? É um secador que eu uso apenas pro artesanato, né? Então não é como se eu usasse na minha cabeça. Até porque voar essa poeira toda pra minha cabeça ia ficar só a caspa. Na verdade, não a caspa, a poeira. Mas enfim, ele é usado mais pra artesanato mesmo, tá bom? Aqui é sempre bom guardar a sua argila num recipiente onde ela não vai ter contato com o ar, senão ela vai ficar dura e você não vai conseguir usar mais. Aí eu botei nessa caixinha de sorvete e coloquei lá no congelador pra enganar os trouxas. É sorvete? Não, é argila, foda-se. Meu braço já tava doendo um pouco, né, de ficar fazendo esse movimento, então era hora de ver se já tava o suficiente para eu poder descansar o meu braço. Mas aí eu vi que ainda tava muito molhado e ia ser ruim de usar. Resolvi dar mais uma esquentadinha de nada. E aí chegou no ponto que eu queria. Lembrando que aqui eu não curei, né, essa massa, ela só ficou um pouco mais firme para eu poder utilizar. E para fazer a parte de cima, eu troquei de massa, eu usei essa outra massa aí, que eu gosto bastante de trabalhar com ela, ela é um pouco mais cara, mas a qualidade dela é muito melhor. Sem falar que ela é mais clara, né, ela é branca, então para fazer a pintura por cima fica ótimo, porque vai precisar de menos demão do que se fosse nessa massa cinza, essa argila cinza aí. Vocês podem notar uma certa dificuldade que eu tenho com embalagens, né? Esse aí caiu em cima do meu negócio. Fiquei meio brava, mas aí como a massa não estava totalmente seca, foi só passar o dedo aí e deu tudo certo. Aqui Deus cuidou que não cortei minha mão nem nada. Cortei só um pedacinho aí dessa massa, porque eu ia fazer algumas minhoquinhas e resolvi não fazer todas juntas para não ficar aí em cima da bancada me atrapalhando. Tirei a argila que estava dentro da minha unha, que estava incomodando minha alma.
E é sempre bom sovar bastante a massa, né? Porque aí quando ela for curar, quando ela secar, ela não vai ficar com rachadura. Aqui tentei fazer um paralelepípedo, mas foi só na minha cabeça mesmo, porque a execução foi péssima. Mas pra poder cortar os pedacinhos aí e fazer as minhoquinhas. Ainda tinha argila na minha unha, gente. Meu Deus, que agonia. Cortei em pedacinhos que eu julguei que eram parecidos, né? Porque eu não medi nem nada. Aí aqui é amassar bastante, terminar de sovar. Depois uma cobrinha. Dica, quando você for fazer a cobrinha, não faz na mão não, faz na superfície, porque na mão ela tende a ficar com as extremidades afinadas e aí não fica legal. Sim, gente, eu tenho 2 centímetros de mão, minha mão é muito pequena. Com o restante da massa eu fiz o mesmo processo e deixei minhas cobrinhas prontas para eu poder utilizá-las. Essa argila é boa, ela é um pouco mais cara, né? Mas ela tem mais qualidade. Ela, além de você ter que sovar menos, ela é mais lisa, não tem aquelas pedrinhas e ela já vem no ponto para você poder utilizar. Então, se você quiser alisar, você precisa usar pouquinha água, ela não fica grudando na sua mão, ela é bem melhor de usar, né? Na minha opinião, eu adoro essa massa aí. Só que dá pra fazer com uma mais barata também. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra fazer. Aí aqui era o seguinte, gente, eu precisava primeiro passar uma linha no meio, que era para fazer a sutura, né, a sutura central ali do encéfalo, na verdade. A gente chama de cérebro, mas é encéfalo, né, gente? Mas a gente vê que ainda tem muita resistência nessa mudança aí. Até porque se você for ver um laudo de uma pessoa que teve acidente vascular, vai estar lá cerebral e não encefálico, apesar da gente estudar encefálico. Tentei fazer reto, mas vocês podem ver que falhei miseravelmente, mas deu tudo certo no final, gostei do resultado. O estilete de precisão para poder fazer essa parte do meio ficar com mais relevo, mas ainda tinha bastante pedrinha, então foi um pouquinho difícil essa parte, acabou saindo bastante argila aí, até mostrou a parte do isopor que eu tava tentando esconder, mas sem problema também, a massa ainda tava molhadinha, então era só dar uma ajeitada. E como eu ia pintar também, o isopor ia acabar sendo escondido, então não teve tantos problemas assim. Passei meu dedinho só para ficar mais firme esse relevo aí, para mostrar a sutura. Passei um pouquinho de água para terminar de dar uma alisadinha. E essa parte aí da frente eu achei que não tava com tanto relevo quanto a parte de trás. Então eu coloquei só mais um pouquinho de massa aí em cima para dar um volume e molhei a mão e passei aí para poder dar uma alisada. Isso é uma dica muito boa, gente. Se você, assim como eu, vai mexer com argila e não usa ferramenta, para você alisar, melhor coisa que você faz, molha o dedo e passa aí na peça que ela fica bem lisinha. Com a ferramenta fica melhor? Fica, mas você atinge resultados muito bons só usando em sua mão. Então, enquanto você não tem dinheiro para comprar ferramenta e etc., você pode usar sua mão que tá tudo certo.
Fui lavar minha mão, tava podre, e aí agora eu já estava apta para poder voltar a sujar a mão, né? Achei que essas cobrinhas estavam muito grandes, então resolvi cortar algumas, porque a parte da frente aí do encéfalo eu queria fazer voltinhas menores, para poder usar mais cobrinhas, para ter mais voltinhas. Vocês já vão entender o porquê. Lembrando que eu não medi nada para ficar perfeitinho, por quê? Porque a gente sabe que na vida real ele não é simétrico, né? Totalmente simétrico, assim, com tanta perfeição, precisão. Então eu fui mais no freestyle mesmo, gostei bastante do resultado, achei que assim eu fiquei um pouco mais livre também para poder fazer o que eu achava que ia ficar legal. Então aqui, gente, qual que é o segredo? Fazer voltinha. Fez uma voltinha para cima, faz uma voltinha para baixo. Fez uma voltinha para baixo, faz uma para cima. E assim vai. É como se você estivesse desenhando vários S's na sua peça. Outra dica que é muito boa para ficar um pouco mais parecido com a realidade. Se você fez uma voltinha para baixo, a próxima você pode fazer para outro sentido. Ocupando sempre os espaços aí, gente, para poder tampar toda a base da peça. Aqui eu resolvi dar uma continuidade nessa parte aí, que eu achei que dava para ter mais voltinhas iguais nessa região aí. Fui dando umas achatadinhas, porque eu queria que ficasse um pouquinho mais para baixo, não ficasse um alto relevo muito grande, porque eu achei que ficava melhor assim para mim, mas aí você fica à vontade. Fui colocando em outra direção aí na parte de baixo, para ir preenchendo essa parte de baixo. Peguei essa minhocona, resolvi não cortá-la, porque eu queria que ela ocupasse mais espaço, né, numa direção contrária. Mas o que aconteceu? Eu achei que ela ocupou espaço demais. E aí quando eu viro, dá pra ver, ó, que ficou muito desproporcional. Ela ficou ocupando muito espaço e eu não gostei muito do resultado. Então eu resolvi colocar a outra grandona também, só que a outra eu coloquei ela menorzinha. E aí resolvi tirar essa primeira aí grandona que eu coloquei, porque não ficou legal, pra diminuir aí o espaço que ela cobre. Pronto, nossa, achei bem melhor assim, sério. Ai, Tati, mas nem fez tanta diferença. Pra mim, fez. Peguei mais um pouquinho de massa e aqui a mesma coisa de sempre. Pegou a massa, sova bastante, divide em vários pedacinhos, faz as bolinhas, faz as cobrinhas. Como a área de cobertura da câmera não pegava muito espaço, eu não queria fazer várias cobrinhas e resolvi fazendo uma cobrinha colava, uma cobrinha colava. Aqui eu achei que essa parte de cima ficou muito grande, então cortei ela no meio. E aí, para não ter que colocar outra ali em cima dela, como ainda tava molinha aí a massa, eu fui só moldando essa parte aí de cima, apertando ela para que ela chegasse mais ali perto do limite da sutura. Peguei o restante e preenchi a parte de baixo. Agora um lado já estava pronto, hora de fazer o outro hemisfério. Como não é 100% simétrico, eu não me preocupei em fazer exatamente igual. Tentei seguir mais ou menos o que eu fiz, mas fiquei à vontade para fazer coisas diferentes. Eu acho que fica muito mais divertido assim. Ai, mas eu não sei se fica tão parecido. Gente, fica à vontade para fazer e do jeito que vocês quiserem.
Agora, com a peça finalizada, a parte de cima, era só ajeitar para ficar a soltura aí bonitinha e terminar a parte de baixo. Aqui eu tive uma ideia de fazer um cerebelo. E o que eu pensei? Vou pegar esse restante de massa que tá aqui, vou fazer uma bolota e coloco aí para ser o cerebelo. E assim eu fiz. Peguei o restante de massa e comecei a sovar, porque ela já estava um pouquinho mais ressecada, né? Já estava um tempinho aí do lado de fora. Molhei minha mão para dar uma ajudadinha. E pensei, vou fazer uma bolota. Só que vocês podem ver que minha habilidade de fazer bolinhas ou bolotas é igual a 0. Então ficou feio. Mas tudo bem. Continuei aí tentando fazer uma bolota, até porque não era para ficar perfeito, como eu já falei 500 vezes. E resolvi aí ver como é que ficaria esse cerebelo. Dei mais uma ajeitadinha na massa, vi onde é que ela ficaria, fiquei meio brava, comecei a espancar a massa, né, pra ver se passava um pouquinho da minha raiva. Depois eu fui um pouquinho mais delicada com ela. E hora de ver como ficava. Então molhei aí a parte de baixo para ela poder aderir. E quando eu coloquei, eu vi que tava o quê? Totalmente desproporcional. Tava um negócio absurdo, uma bolotona. Falei, meu Deus, que bosta. Então fiquei com raiva e despedacei aí a massa para fazer uma bolota menor. Então eu já tava apertando na força do ódio. Gente, tô brincando, tá? Eu tô narrando, mas eu tava super de boa na hora de fazer. E aí com a bolinha menor, resolvi dar uma achatadinha nela. E grudar o meu cerebelo. Aqui, quando você for grudar uma peça na outra, é bom você fazer o quê? Tirar da câmera. Tô brincando, gente, foi sem querer. Desculpa. Mas aí você vai apertando ela para baixo e vai misturando as massas. Então, empurra a massa branca para baixo e trago a massa cinza para cima. Que aí elas vão se fundir. E quando elas secarem, elas vão secar já completamente fixas uma na outra. Cerebelo assimétrico pronto, agora era hora de terminar as cobrinhas de baixo. E aí, meus amigos, tava pronto. Agora, terminei de fazer aí a divisão da sutura da parte de cima, porque eu achei que eu tampei bastante. Acabou que eu tirei um buraco aí na parte da frente com o meu arrombado, mas depois eu arrumei. Passei um lápis que eu nunca mais vou conseguir usar, porque ele ficou cheio de argila, não consegui tirar nunca mais, mas tá tudo bem também. E hora da pintura. Vocês podem ver que a minha peça, ela deu uma secada, mas ela tem essas partes pretas. O que foi isso? Fui eu que não esperei secar, fui lá fora e taquei um maçarico nela. É sério, eu não tô nem zoando, taquei um maçarico mesmo. E aí ela ficou meio queimada. Usei esse vermelho aí vivo, porque eu queria pintar toda a peça de vermelho vivo, principalmente nesses buraquinhos aí que a gente chama de sulco. Sulco com L, viu, gente? S-U-L-C-O, sulco. Que são justamente essas fendas, esses buraquinhos aí que tem. E aí eu queria que eles ficassem bem vermelhinhos. Então molhei bastante aí o pincel, pintei toda a minha peça e principalmente esses buraquinhos. Aqui eu tô usando uma tinta PVA, eu gosto bastante de tinta PVA, ela é mais fosca, eu sei, mas ela seca muito rápido, né? Eu uso tinta acrílica também? Uso, mas realmente eu gosto mais de trabalhar com tinta PVA. O cérebro ficaria legal se ficasse mais brilhante? Também, mas no final eu usei uma goma laca para ele ficar mais brilhante, então pra mim foi ótimo poder usar esse PVA aí, que secou rapidinho. Enquanto eu tava pintando uma parte, para eu pintar a outra, eu usava um secador, secava rapidolas, e aí foi só pintar tudo bonitinho e esperar para passar mais uma demão. Para de fazer barulho, mamãe tá gravando. Gente, uma coisa, se você for sem paciência que nem eu, ou se você não tiver tempo para ficar gravando, que nem eu também, e quiser esquentar sua peça com maçarico, só toma cuidado, porque essa parte queimada, ela solta, né, pedacinho. Então pode estragar a sua peça. Aqui terminei a minha primeira demão, já estava gostando, mas resolvi passar mais uma para ficar bem pintadinho. Aqui, depois da segunda demão, eu tampei, porque essa base estava suja de argila e ia acabar sujando a peça. Aqui vocês estão vendo? Tá bem fosco, porque eu usei a tinta PVA. Com um pincel macio, agora era hora de fazer a segunda parte, que eu queria usar um rosa. Só que, o que aconteceu? Eu achei esse rosa muito rosa, e aí não ia dar um efeito legal, que era o que eu queria.
Então eu tive que dar uma diluída nele para chegar na tonalidade mais clara, que era o que eu esperava. Aqui tava quase lá, mas ainda tava muito rosa, eu queria ainda mais clarinho. Não, não. Pronto, agora sim, essa era a tonalidade que eu queria. Aí agora era só retirar bastante o excesso do pincel, mas ainda deixar o pincel bem molhadinho para poder pintar. Aqui o que vai ser diferente? Eu preferi pintar do lado contrário que tinha o suco, para justamente não tirar o vermelho do suco. Então, se tinha um buraquinho na horizontal, eu pintava na vertical. Se tinha na vertical, eu pintava na horizontal. E assim vai, gente. Não tem segredo nessa parte, não. Fui só pintando aí a minha peça toda. Podia ter usado um pincel menor? Podia. Eu tinha? Não tinha. Então, usei esse aí mesmo. Aqui eu terminei, usei uma demão só e gostei do resultado. Não acho que tinha necessidade de passar mais uma demão. Mas, mesmo assim, eu ainda queria dar um toquinho mais realista para esse cérebro, apesar dele ser minúsculo. Mas resolvi fazer o quê? Fazer um dry brush com a tinta branca. Agora, o que é dry brush? Meu Deus, tá falando inglês agora. Pois é, gente, eu me acho, tô zoando. Dry brush nada mais é que uma pintura seca. Então, vai pegar um pincel macio, vai molhar a ponta do pincel e vai retirar toda a tinta. Por quê? Porque você não vai pintar com o pincel molhado, você vai pintar com o pincel sujo. Então retira todo o excesso da tinta e faz o seu dry brush. Fiz a pintura dry brush em toda a minha peça com essa parte branca. Algumas partes eu queria dar mais ênfase, outras eu não queria dar tanta ênfase. E terminei tudo. E agora, para ele ficar com um aspecto molhado, eu fiz o quê? Passei goma laca. Eu adoro passar goma laca nas minhas peças, gente. O que é goma laca? Não sei, mas dá um aspecto bem molhado, bem brilhoso aí para a peça. E como é um cérebro humano, resolvi passar bastante para ele ficar com um aspecto bem molhadinho. Gente, dicas, na hora de usar goma laca, bota uma máscara, porque o cheiro é bem forte, tá bom? E quando você for limpar seu pincel, toma cuidado, porque ela na água vira uma papa. E aí, meu amigo, pode dar ruim demais. Tati, como você sabe disso? Obviamente deu ruim comigo, né? Aí, gente, essa parte da goma laca eu passei 2 demãos pra poder ficar bem molhadão. Não molhadão, tipo a peça molhada, né? Aspecto de molhado. Eu sei que vocês entenderam, mas é bom, né? Sempre falar de novo. Essa aí é a minha segunda demão. Passei bastante mesmo. E vocês conseguem ver que tá ficando com um aspecto bem legal, bem molhadão. E essa parte branca, depois quando você passa a goma laca, ela vai assentando. Parece que as cores elas vão se assentando e fica bem melhor, fica bem legal. E esse foi o resultado, gente. Esse é o nosso mini cerebrinho. Ó, cerebrinho. Esse é o mini cérebro, então.
Você pode fazer em outras cores, você pode fazer ele de linguiça. Tô brincando, ficou parecendo a linguiça, né? Tá aí uma dica pro Halloween. Mas você pode fazê-lo com as cores dos lobos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem no comentário quem tentou fazer, o que vocês acharam. Gente, muito obrigada e até a próxima.